39. Jesus em Getsemane. Graças a Deus. Noite abençoadíssima. Sentimos a presença de Deus neste lugar. Quem achou, diga amém. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantou-se da oração, e veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Versículo 4, eu queria ler mais uma vez, frisando esse versículo. E posto em agonia, orava mais intensamente. Vamos repetir comigo essa frase que eu acabei de ler? Vamos lá, 1, 2, 3. E posto em agonia, orava mais intensamente. Mais forte, novamente. E posto em agonia, orava mais intensamente. Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, seja conosco, Pai. Fale com a tua igreja, que diminua o homem, que o Senhor se manifeste de uma maneira intensa através da tua palavra, Pai. Cura, restaura, edifica, traz esperança para a tua igreja, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Eu creio que muitos ou todos nós que aqui estamos tivemos bastante experiência com Deus. Quantos aqui já não tiveram orações respondidas? Nós estamos numa semana de oração, para um ano de vitória. E uma semana maravilhosa. E hoje é um encerramento. E eu queria perguntar para vocês: quantas pessoas aqui já tiveram a sua oração respondida? Você sabe que Deus te atendeu, você sabe que Deus deu livramento, que Deus abriu as portas do céu, a tua oração foi respondida. Quem já teve uma oração respondida, dê um sinal assim com a tua mão, ó. Amém? Muitas pessoas aqui, irmãos, já tiveram orações respondidas. Eu também já tive muitas orações respondidas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós devemos lembrar, no momento de dificuldade, que o Senhor já nos ouviu em outra época, que o Senhor já nos ouviu em uma outra circunstância. Nós precisamos lembrar que esse Deus, nós já temos uma certa experiência com Ele. Você já tem intimidade com o seu Deus. Se você quer saber uma coisa que impulsiona a nossa fé, é quando você ora e Deus responde. Aí você fica cheio de fé. Você diz: meu Deus, eu estou tão contente. Não foi porque o meu problema foi resolvido, mas é porque Deus me vê, Deus me responde. Dá essa sensação, não é assim? Se você ora e não acontece nada, dá a impressão: Deus não me ama, Deus não atende a minha oração, Deus não está me ouvindo, eu não sou amada de Deus. E nada disso é verdade. Deus ama e Deus responde a oração. E às vezes, o que Deus quer é aquilo que é melhor para você. Diga para o teu irmão assim, aponta o dedo assim na cara dele e fala: Deus quer o melhor para você. Continua dizendo para ele. E você nem sempre sabe o que é melhor. Você nem sempre sabe o que é melhor para você. Né? Você nem sempre sabe o que é melhor para você. É verdade, irmãos. Nós pedimos coisas e nós nem sabemos o que é melhor para nós. Mas o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. A soberania de Deus, a grandeza de Deus, isso aí é algo maravilhoso. Nós lemos um texto aqui, eu gosto muito desse texto. Eu estava lendo
Eu achei interessante que eu li à noite antes de dormir, e à noite ficava na minha mente: o Senhor trabalha no sofrimento. Eu não entendi, o Senhor trabalha no sofrimento. Eu acordei com essa frase, e eu perguntei: mas por que será? Aí eu olhei e eu havia lido esse texto no dia anterior. E eu comecei a ler esse texto que eu li para vocês na íntegra, e eu vi que Jesus, ele saiu para orar. Diz o texto: Jesus foi saindo para orar, como de costume, no Monte das Oliveiras. Onde ele foi orar, irmãos? No Monte das Oliveiras. E o título da minha Bíblia está Getsemane. Pastor, mas era no Monte das Oliveiras ou Getsemane? O Getsemane e o Monte das Oliveiras eram meio que grudados. O Monte das Oliveiras estava no pé do Getsemane. É ligado um com o outro. É ligado. Então por isso que às vezes você vê na sua Bíblia Getsemane e Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus, ele foi orar como de costume. Ele se retirou a distância de 30 metros e ele foi orar. E antes ele disse para os discípulos: olha, vocês orem para que vocês não entrem em tentação. E ele caminhou, e a Bíblia diz que era como de costume. Ele era acostumado a orar naquele lugar. Ele sempre estava naquele lugar. Agora eu gostaria que vocês entendessem que nem sempre o que a gente é acostumado a fazer se transforma em rotina. Às vezes, irmãos, Jesus ia sempre no Monte das Oliveiras, mas não era rotineiro. Não era. Você vem sempre orar na igreja, mas não é rotina. Você sabe por quê, irmãos? Não é rotina porque sempre o Senhor tem uma palavra nova, sempre o Senhor tem uma cura nova, sempre o Senhor tem algo novo para você, te esperando. Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi no Monte da Oliveira orar, como de costume, não era rotineiro. Tem pessoas que fazem sim da igreja o local onde ela vai até orar, rotina. E na rotina Deus não trabalha. Porque quando nós entramos na presença do Senhor em oração, nós dizemos: Senhor, hoje eu quero algo novo do Senhor. Senhor, hoje eu quero um renovo do Senhor. Senhor, hoje eu quero... Então não é rotina, irmãos. É como você dizer: eu estou acostumado a comer arroz, feijão, bife, o almoço, a janta. Mas ficou tanta rotina que eu não quero comer mais. Alguém está na rotina de comer, se alimentar demais, não quer se alimentar mais? Nunca. A gente precisa, porque há um desgaste espiritualmente. Nós precisamos orar. Jesus nos deu o exemplo de oração. Ele ia sempre, já era um costume. Porém, não era rotineiro, ele não enjoava, porque Jesus sempre tinha a resposta do Pai, coisas novas. Todos os dias você vem na casa de oração, com seu coração aberto, o Senhor tem coisas novas para você. E eu achei interessante que ele chegou como de costume, mas a oração de Jesus no dia de Getsemane foi diferente, irmãos. Se você ver no Evangelho de João 17, a oração intercessória, Jesus orando em favor dos discípulos, foi um tipo de oração. Mas ali no Getsemane, Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Jesus sabia que ele ia partir dessa vida, que estava chegando. O Pai já havia revelado para Jesus. Jesus fez a oração intercessória horas antes. A Bíblia diz que ele foi para o Getsemane e pediu intercessores. Ele disse para Pedro, Tiago e João: olha, ore comigo, para que vocês não entrem em tentação, ore comigo. E de repente eles estavam dormindo, e Jesus continuou orando à distância de um arco. Jesus poderia ter orado junto, mas Jesus estava muito angustiado por conta da morte, por conta daquele momento, e ele se retirou um pouco. E a Bíblia diz que Jesus começou a orar. Ele orava, ele orava, ele orava. E qual era o teor da oração de Jesus? Pelo que diz o texto, dá para nós entendermos que Jesus estava dizendo o seguinte: olha, Pai, está chegando a minha hora. Pai, mas não está fácil, Pai. Está chegando a minha hora, mas, ó Deus, não tinha um jeito de eu não morrer nessa cruz. Não tem jeito. Ele finalizou essa primeira parte da oração dizendo o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, não tem jeito de o Senhor tirar esse problema, porque eu sei que eu vim para isso, mas está difícil, não tem jeito, o Senhor é Deus, não dá para mudar isso. Deus se calou. Deus não falou nada. Sabe o que apareceu nesse momento? Apareceram, aí o texto diz que os anjos apareceram, versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Quando o Senhor Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice. Pai, eu não quero sofrer esse problema. Pai, eu não quero esse problema.
confortá-lo. O que você faria se você estiver orando, estivesse orando por um problema grave, sério, e o Senhor não responde, e já vem um anjo com um lencinho na mão para enxugar suas lágrimas, para te consolar? Assim, ó, fica preocupado, não. Isso aconteceu, era mais ou menos isso com Jesus. Os anjos vieram para confortá-lo. A Bíblia diz que depois disso, a conclusão que Jesus chegou? A conclusão foi que o Pai não iria respondê-lo. O Pai não iria passar o cálice. Ficou bem entendido entre eles. O Pai não iria resolver aquele problema. Ele disse, se possível, passe esse cálice. Mas quando vieram os anjos já para confortar Jesus, ele entendeu muito bem a resposta do Pai. Ele entendeu muito bem. O que você faria se você está orando por um problema grave? Problema difícil, que você não sabe como você vai passar com esse problema, e o Pai não te responde. Eu quero ver aqui no versículo 44 o que Jesus fez. E posto em agonia, parece que ele foi colocado em agonia, um momento de extremo estresse, e posto em agonia, o que ele fez? Ele orava ainda mais intensamente. Que interessante! Jesus sabia que o Pai não ia resolver o problema. Jesus sabia que ele tinha que passar pela morte de cruz. Ele foi posto em agonia. A palavra agonia quer dizer uma luta diante da morte. Pode ser considerada uma luta contra a morte. Então Jesus estava lutando com a natureza humana, que nós não fomos criados para morrer. O homem não quer morrer de forma alguma. E Jesus, como humano, e ele estava ali como 100% homem. A Bíblia diz que Jesus foi 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Ele estava ali como homem e ele lutava. Aquela agonia era o pavor, a Bíblia diz que era o pavor da morte. Mas a Bíblia diz que não tinha jeito, mostra que não tinha jeito. E quando ele foi posto nessa agonia, ele orava mais intensamente. Porque o que você teria com você? Jesus disse, não vou resolver. Não vai acontecer. Jesus teria tudo para dizer, Pai, se o Senhor não quer me ouvir, se é para me morrer, então eu não quero. Se o Senhor não vai me ouvir, Pai, então tchau. Não dá. Eu não vou morrer. Ó Senhor, Deus, se o Senhor não vai me ouvir, Pai, eu não vou parar de orar agora. Tudo bem. Vai ser feita a tua vontade? Seja feita a tua vontade, mas eu aqui, ó, estou de mal com o Senhor, eu não vou orar. Eu vou morrer mesmo, pode me arrastar. Eu estou aqui, ó, pode me arrastar, leva para a cruz, porque eu não. Para que orar? Por que eu vou orar? Por que eu vou orar? Sendo que o Senhor não vai morrer mesmo. Então está resolvido. Às vezes, irmãos, nós temos um problema, e quando você entende que Deus não vai passar aquele cálice, que aquele problema não tem como resolver assim, que você está carregando uma cruz, mas aquela cruz vai durar pela vida toda, ou é uma criança especial para você, você até ama, mas é difícil, ou é uma situação problemática, que você vê que vai se arrastar, você orou e o Pai não respondeu. A nossa tendência é dizer, eu não oro mais por esse assunto. Deus não me ama, Deus não atende a minha oração, eu não vou orar nessa situação. Mas qual é o exemplo de Jesus? Nós estamos falando na semana de oração. Qual foi o exemplo de Jesus? O problema se agravou. Ficou terrível. Parece que as nuvens negras vieram sobre Jesus. Ele sentiu toda a dor que ele sentiria na cruz. Parece que ele viu os demônios, as enfermidades vindo sobre ele. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Eu estou falando suor, não foi lágrimas. Lágrimas mexe mais com questão do coração, da alma, das emoções. Mas o suor foi a estrutura física, a estrutura humana de Jesus, a carne, os músculos, os tendões, os nervos, os nervos. Ali ele sentiu de uma tal forma que transpirou como que gotas de sangue, diz uma tradução. Outras traduções da Bíblia diz gota de sangue. E diz que é possível, sim, a ciência explica, quando o ser humano é submetido a um intenso estresse, por um tempo determinado, ela pode suar algo assim, uma cor vermelha, parecido sangue. Então Jesus estava sob um intenso estresse naquele momento, mas a intensidade era grande do estresse, mas a intensidade da oração era maior ainda. Eu quero dizer para você, talvez no problema você orou, e parece que Deus não respondeu nada, mas você assim como avolumou, e aquele problema veio, você diz, eu estou derrotado, eu estou acabado, Não, você vai dizer, está tudo ruim, parece que fecharam todas as portas, a tensão é muito grande, aí você vai sofrer sim como homem,
mas vai orar intensamente. É a hora da oração intensa. O problema está grande aí, irmão. O problema está grande aí, irmão. É a hora de intensa oração. O problema nosso, que nós somos muito carnais. O problema nosso é quando intensifica a nossa dificuldade. Fala, eu não vou orar mais não, pode parar. O que é isso? Eu tinha até calo no joelho, Deus me responde, eu não vou à igreja não vou orar, não vou. E se Deus quiser, Ele tem que me abençoar. Não foi assim que Jesus nos deu o exemplo. Não foi. Jesus poderia dizer, olha pai, eu não queria morrer, eu queria que o Senhor passasse esse cálice. Mas no entanto, seja feito a tua vontade, tchau, eu vou para casa, vou dormir, ué. O Senhor cuida de mim, é o Senhor que está fazendo isso comigo, o Senhor que sabe. Mas Ele não fez nada disso. Ele orou mais e mais e mais e mais e mais e mais. E eu estava pensando, por que Jesus orou assim? O que Jesus enxergava que nós não enxergamos? Porque é normal nós passarmos situações assim de desistir de orar. O que Jesus enxergava? Ele enxergava que a vontade do Pai era bem melhor do que a dele. Ele enxergava que o Pai sabia tudo. O Pai conhece coisas que nós não conhecemos. O que parece uma tragédia para o homem, para o caso de Jesus, o homem, para Deus era uma tremenda vitória a morte de cruz. Tem coisas na nossa vida que parecem uma catástrofe. Tem coisas na nossa vida que parecem uma derrota inevitável, uma vergonha, um escárnio, como seria Jesus morrer na cruz, era uma vergonha. Era terrível a morte de cruz. Zombaram, bateram na sua face, deixaram semi-nu na cruz. Vergonha, um homem de Deus, nu, alto no monte, a multidão, cuspindo na face. Era horrível aquilo. Mas ele entendia, Pai, se essa tortura vai acontecer, eu confio no Senhor, eu confio. Eu quero dizer para você que está vivendo um momento de tensão, de lágrima, de tortura mental, você vai olhar e dizer, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Isso é dizer, Pai, a tua vontade seja feita, Pai. Eu sei que vai doer porque eu sou humano, eu sei que vai doer no meu coração como humano, Pai, mas pode fazer, eu estou aqui, me dá força. Então por que Jesus orou? Porque Jesus sabia que a vontade do Pai era bem melhor. Que o sofrimento nos ensina. Aí eu lembrei daquela frase que ficava na minha mente. O sofrimento ensina. Parece que é um sofrimento, mas é no sofrimento que nós conquistamos medalhas espirituais. No sofrimento nós aprendemos. Esses dias eu vi uma reportagem, a TV Escola, TV Educativa. Eu gosto muito desses canais que ensinam coisas assim. E o cientista estava falando sobre o mundo. Que volta e meia no planeta acontece catástrofes, cataclismo, essas coisas. E as pessoas normais pensam que essas tragédias que acontecem com o mundo, segundo o cientista, é para destruir. Mas ele explicava, não é para destruir. Cada catástrofe que houve, houve uma chance de formar uma nova criação, coisas melhores, para evoluir. Foi crescendo sempre que houve. E eu vejo o próprio Deus desde o início. Primeiro veio o dilúvio, mas não vou exterminar tudo. Começou uma nova era, uma nova raça, um novo povo. Daqui a pouco Jesus voltará, já estão prevendo. Os maias disseram que o mundo ia acabar esses dias, que seria destruído tudo. E por conta disso que estava a reportagem, eles falando, ele estava dizendo, não, pode sim. Diz que daqui 2 milhões de anos o mundo já está acabando, mas vai demorar, segundo eles. E a gente não crê nada disso, porque o carbono 14 que eles medem, essas datas, está todo fora, não é aceito por nós que conhecemos a palavra de Deus, mas ele diz que o mundo já começa a acabar, ele diz que o mundo vai ser destruído, mas nada é o fim, porque sempre na história, quando destrói um planeta, um local, surgem coisas melhores, e o cientista resumindo, ele diz o seguinte, nada se morre, tudo se recomeça, e assim, não é tudo verdade o que o cientista está dizendo, mas eu quero dizer para você o seguinte, você não vai acabar, se você morrer, Deus tem vida para você, se você morrer, Jesus Cristo, Deus é a vida. Jesus sabia que depois da cruz tinha algo tremendo, só que ele não sabia em detalhe, ele estava com pavor. Quem não tem pavor da morte? Todo mundo tem, mas eu quero dizer para você, aconteça o que acontecer, não sei o dia que você vai passar, que vai partir, mas você vai segurar nas mãos de Deus e dizer, eu confio em Ti, estou indo, estou viajando, eu confio em Ti. Queridos, nós precisamos confiar no Senhor em qualquer circunstância, seja na hora da morte, seja na hora da adversidade, seja na hora do problema que
navegar, nós vamos voar, nós vamos vencer, a começar dos pequenos probleminhas que nós temos, até o problema que nós passaremos para a eternidade com Cristo. Queridos, entenda que o plano de Deus é melhor, entenda que Deus quer te ensinar alguma coisa, entenda, querido, que o Senhor não está deixando você perecer, mas o que você precisa é ter intensa oração, senão você perde a estrutura. A sua estrutura é fraca. A estrutura humana de Jesus era muito fraca. Se você não orar intensa oração, você vai sofrer muito. Você não vai conseguir. Então ore, independente. Nós começamos com esses probleminhas que nós temos. E você vai dizer, ô Senhor, mas eu não queria, Pai, enfrentar essa falência. Eu não queria enfrentar essa separação. Eu não queria enfrentar essa enfermidade, Senhor, um câncer agora. Deus, eu não queria enfrentar a AIDS, Senhor. Eu não queria enfrentar esse negócio crônico, essa doença crônica. Eu não queria, Senhor. E você percebe que Deus não vai curar. Você vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou em tuas mãos. É a vontade de Deus que prevalece. Não vamos criticar o Senhor, vamos dizer, Deus, seja feita a tua vontade. E aí o que esse crente vai fazer? Ele vai passar a orar intensamente. Cidadão que orava meia hora, ele vai passar a orar 3 horas, orar intensamente. Foi feita uma pesquisa, 95% dos crentes ora menos de 10 minutos por dia. Para você ver, a igreja que vai ser vitoriosa, a igreja que vai para o céu, a igreja que quer vencer demônios, a igreja que quer vencer os sofrimentos, as dificuldades, não ora. E quando vai orar, que tem motivo, emburra, fica emburrado. Eu não vou orar com ele, não vou nem para a igreja, eu estou desviando de Deus, estou indo para o mundão. Misericórdia. Se nós, sendo crente, a exemplo de Jesus, Jesus, o Filho de Deus, ele orou intensamente e pagou um alto preço. Então, mesmo Jesus não fazendo a nossa vontade, nós temos que orar intensamente. Quando eu pensava que eu ia fazer a minha vontade, eu orava. Quando eu descobri que a minha vontade não seria feita, eu intensifiquei a minha oração. Olha, é ao contrário do que nós fazemos. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Então, você tinha um probleminha, estava orando pelo probleminha? Fez a campanha? E aí, pastor? Pastor, eu senti, o próprio Deus me tocou, não é dessa vez. Porque eu estou falando de um Deus que faz milagre. Eu estou falando de um Deus que ele cura muito, ele abençoa muito, ele abre porta, ele tem prosperidade, mas tem momentos da nossa vida que não vai acontecer isso. Vocês entenderam? Amém? Vocês entendem isso? O profeta Eliseu, ele tinha tanta unção, que um dia Eliseu morreu, colocou na sepultura, e viu um soldado lá, foi baleado, morreu, colocaram o soldado, ele caiu por acidente na sepultura do Eliseu. Tanta unção que tinha Eliseu, o soldado reviveu na hora, mas Eliseu ficou morto. Por quê? Era a hora dele. Então tudo tem um tempo determinado por Deus. Então Deus vai dar muitos livramentos, muito, mas vai chegar um momento que você vai falar, Deus me livra, que eu não quero que seja assim. Deus diz, mas assim será. E aí o que resta? Dizer, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio. Se eu tenho que passar por isso, se eu tenho que beber esse cálice, o Senhor sabe todas as coisas. Você lembra do apóstolo Paulo? Que ele pediu por 3 vezes para que o Senhor tirasse um espinho da carne. E o que Jesus disse para ele? A minha graça te basta. Só isso, Paulo. Eu não estou bom para você não, Paulo. Precisa mais coisa? Tirar espinho? Fica com espinho, na minha presença. A minha graça é sobre você. Deixa o espinho aí. Então, às vezes nós queremos, e Deus diz o nãozinho para nós, e nós vamos orar, porque diz, agora ficou difícil, nós temos que orar mais e mais. Amém, irmãos? O começo desse versículo, desse texto aqui, ó, no começo, versículo 40, Jesus chegando já disse para os discípulos, quando chegou àquele lugar, disse, orai para que não entreis em tentação. No finalzinho da oração, ele tornou a falar, versículo 46, ele disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, em segundo lugar, eu vejo que Jesus, mesmo sabendo que não faria, a vontade dele não seria feita, mesmo sabendo, ele orou intensamente, porque corria o risco de ele entrar em tentação. Porque Jesus sabia que lá no início o diabo já tinha tentado ele. Lá no Sermão do Monte o diabo tentou, ele venceu. Agora ele estava fraco, agora ele estava fragilizado. Eu creio que o diabo chegava, tá vendo? Olha o teu pai aí, ó, vai te matar agora, vai te jogar na cruz. Mas Jesus orou, porque se o diabo viesse, ele já estava forte para vencer a tentação. Porque quando
O que não irá faltar é o diabo para te tentar. Está vendo? Você não tem um Deus não? Você não está indo na igreja? Você não ora? Para de ir na igreja, você está pior do que eu que não vou à igreja. Olha eu que estou bem, o diabo se apresenta, né? O diabo para te apresentar, tira até o chifre dele e te apresenta. Olha, nem chifre tem, olha eu aqui, e você na igreja orando, o que é isso? Olha o bicho te tentando. Você vai dizer, sai para lá, Satanás. Só que Deus só vai te livrar se você, na hora do problema, estiver orando intensamente. Porque o inimigo vai te aproximar, aproveitar da tua fraqueza, da tua fragilidade e vai tentar te derrubar. Então Jesus, por 2 vezes aqui, falou para os discípulos: ore, rapaz, vocês estão dormindo? Jesus sabia que os discípulos seriam tentados. Tanto é que Pedro negou, Judas traiu, tantas coisas aconteceram. Tomé não tinha fé nenhuma. Corria o risco dos discípulos serem tentados. Ele disse: cuidado, porque o inimigo vai colocar na tua mente: Jesus morreu, ele não vai ressuscitar, Jesus morreu. Então Jesus orava intensamente, não que Deus mudasse a sua decisão, não, ele orava para que ele não entrasse em tentação, nem seus discípulos também. Queridos, quando nós estamos fragilizados, nós corremos um risco muito grande de cedermos às tentações do inimigo. É uma proposta que vem: você está indo na igreja? E o teu problema? Não resolveu? Né? Eu te apresento isso aqui para você. Eu tenho mundão, tem balada, tem homens, mulheres, dinheiro, fama. Você fica em igreja, teu Deus não te ouve, então ele vai te tentar. Mas se você orar, se estiver em oração, você vai resistir ao diabo e ele irá fugir de você. Então Jesus orava intensamente. Primeiro porque ele sabia que era a vontade de Deus, e a vontade de Deus é bem melhor. Em segundo lugar, porque poderia entrar em tentação e cair na tentação, querido. Ser tentado todo mundo pode ser. Jesus foi tentado, mas o problema é cair em tentação. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, mas ele não pecou em nada. Jesus não pecou. Então, quando você está sendo tentado, não fica preocupado. O que não pode é você ceder. Jesus não cedeu, ele foi tentado, mas o que vence a tentação é oração, intensa oração, jejuai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O inimigo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. Então o diabo vai se apresentar num momento que parece que Deus respondeu a tua oração. Só que não Deus respondeu porque tem coisa maior na frente para você. Ele tem coisa maravilhosa para você. E Jesus sabia disso. Jesus sabia do plano do Pai. Você sabe o plano do Pai. Você ouve as pregações. Você sabe que você vai andar em ruas de ouro. Você sabe que você terá eternidade para viver. O Pai já avisou que essa vida é passageira. O Pai já avisou que você é como pó. Você é como poeira que passa. Que a nossa vida é uma estação. É um vapor. A nossa vida é um nada. E nós somos tão frágeis como cristal. Como alguma coisa que se cair, destrói. Jesus está avisando. Ele está dizendo que vai te dar a vida eterna. Que essa vida é só um ensaio. Você sabe tudo. Só que na hora da tentação você fala: eu vou jogar tudo para cima. Mas o Pai te avisou. Jesus havia avisado. E Jesus disse: ore, senão o inimigo vai tirar tudo isso da tua mente, da tua cabeça. Na hora da dificuldade é a hora da oração intensa. Você precisa, nós precisamos orar intensamente. Repita comigo: eu preciso orar intensamente. Amém, irmãos? Para de orar por quê? Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que pararam de orar. Orar. E agora, senhora? Não ora nada, mais nada. Eu estou falando de gente, mais da metade da igreja não ora nada. Sabe o que é nada? 3 palavras antes de dormir, 3 palavras na hora da refeição. À noite é: Senhor abençoa, Senhor Deus, esse sono não deixa de pesadelo a mente. Está roncando. Na hora que ela pega o prato, ela está levando para cá: o Senhor Deus abençoe esse alimento, já engata, já toca na boca. Essa é a oração dos crentes. Um grande número. Não, querido, não. Nós precisamos orar. Sem oração, nós não chegaremos lá nunca. Amém? Ah, pastor, mas eu tenho um monte de gente que ora para mim. Ah, você é o crente de 6 horas? Aquele crente que fala assim: 6 horas para mim, 6 horas para mim. 6 horas é o crente de 6 horas. Esse crente de 6 horas é um problema. Você pode dizer assim para as pessoas: você ajuda em oração? Eu preciso de ajuda. Aí sim, mas o crente de 6 horas, é aquele que não ora nada. Ele não ora nada, mas ele quer que os outros orem
Jesus orou intensamente? Primeiro, porque ele sabia que o não de Deus era a vontade mesmo e não tinha jeito. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele sabia que as tentações viriam. Em terceiro lugar, Jesus Cristo sabia que aquela luta difícil, que ele estava sendo afligido naquele momento, agonizando, estava sofrendo agonia no Getsemane. Ele sabia que se ele orasse intensamente, ele ia passar por aquela situação, mas ele não passaria sozinho. Eu quero que você entenda uma coisa: se você for passar por uma coisa que Deus tem um propósito nisso, olha, eu estou dizendo que Deus tem um propósito nisso, você não passará sozinho. Vira por mão do seu lado e diz: você não vai passar sozinho nesse problema, nesse deserto. Você não vai passar sozinho. Você não irá passar sozinho nesse deserto. O Senhor não te deixa abandonado, irmãos. Você vai passar por um estreito. Você vai passar por dificuldade tão grande. E Jesus, se vira. Jesus não fala se vira para você, não. Ele diz o seguinte: se passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu estou no negócio, eu estou contigo, eu estou presente, eu sou o pai do homem da fornalha, eu estou lá do teu lado, basta que eu vou com você. Às vezes nós queremos que Jesus esteja ao nosso lado, mas nunca não, Senhor. É lógico que ninguém ora pedindo sofrimento. Jesus, manda sofrimento para mim, Jesus. Não, eu não quero. O próprio Jesus diz: eu não quero, tudo bem. Mas queridos, se Deus falou não, você vai passar. Você sabe aquela pessoa que tem que extrair um dente? Fala: mas eu preciso. Não, mas aí a dor tem que arrancar, tem que extrair, vai extrair. Eu lembro também de uma moça, né? Que ela engravidou, e ela olhava para a barriga assim, via aquele barriga, esse negócio tão grande, como que vai sair isso? Ela entrou em pânico. Ela viu esse negócio crescendo para sair daqui dentro, a menina, ela novinha, ficou em pânico. Ué, vai passar, vai ter que sair esse negócio aí. Cresceu dentro, tem que sair, ó, rasa por baixo, rasa em cima, rasa por lado, vai sair esse negócio. Então a sua vitória é assim, irmãos. Vocês gostaram, né? É assim, irmãos, a nossa vitória. Você vai passar. Pastor, mas eu vou morrer. Não tem problema, o salmista Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh, aleluia. Não tem problema para o crente que confia na vontade de Deus. Não tem problema para o cristão que, quando vem a dificuldade, ele ora mais intensamente. Problema existe com aquele que, quando vê a dificuldade, ele vira as costas para Deus e foi embora. Se ele quiser que ele venha atrás de mim. É mais ou menos como aquele jovem rico. Ele queria entrar no reino do céu, Jesus dizendo a sua riqueza, e ele ficou triste e foi embora, virou as costas para Jesus e foi embora. Jesus não correu atrás dele, deixou ele embora. O problema estão com aqueles que desistem, mas nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que vão à frente e dizem: Jesus, o Senhor está lá, está tudo meio escuro, mas eu vou para lá, eu vou andar, eu vou, aconteça o que acontecer, o Senhor vai me dar uma saída, o Senhor vai me dar um escape. O que parece tragédia, o que parece o fim para nós, é o começo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que é o fim para você, irmã? Parece que é o fim? A mesma coisa são para pequenos problemas. Eu estou falando de algo intenso, uma passagem da vida, um estágio, mas os nossos problemas do dia a dia. Parece o fim? Você faliu? Qual é o problema? Você está com dificuldade? É uma doença grave? Qual é o problema? Você está vivo ainda? O medicamento está conseguindo controlar a dor? Olha, continua com o teu Deus. Se ele não curar, você vai orando cada vez mais intensamente, até que a tua vitória chegue. É assim que se vence. Se vence de joelhos no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vos deixará sozinho. Pastor, como não deixa sozinho? Olha, veja o texto que nós lemos. Quando ele começou a sofrer aquela agonia, o que veio? Veio um anjo. E o que o anjo fazia? Consolava, confortava, mandou na hora um anjo. Ele já manda alguém para te consolar. Eu creio que hoje ele mandaria o Espírito Santo para te consolar, o Espírito Santo para te confortar, e anjos também. Então existe o Espírito Santo para te consolar, existe anjo, existe a palavra de Deus que flui intensamente juntamente com o Espírito Santo. O fato é que você não passa sozinho. Amém, irmãos? Porque senão, se Deus não vai dar o que eu quero, eu não tenho nada de lucro pela frente, fala: Deus, ó, tchau. Porque o homem é interesseiro, viu?
Até diante de Deus, o homem é interesseiro. Você é interesseiro. Eu também sou. Se falasse para vocês aqui que não tem bênção nenhuma para você na igreja, em Jesus, não tem vida eterna, ele não tem nada, 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 nada. Você servia? Nunca. Mas já vê sinal, sabe que ele é poderoso, sabe que ele cura, sabe que ele dá vida eterna. Esse é poder, eu quero esse para mim. É igual eu, quando eu resolvi vir para a igreja, eu comecei a pensar assim, eu quero um espírito maior. Aí falar que Exu, não sei o que, eu pensei, é malézinha, coisinha de cruzada, é coisa breva. Eu quero um negócio forte. Aí diz, o único forte que tem chama-se Jesus de Nazaré. Eu quero. E eu vim para Jesus. Encruzilhada, Maria Padilha, Maria Sete Flechas, já vai, essas coisas nojentas. Anda com pena, mata galinha, olha, para com isso. Eu quero Jesus, o Filho de Deus. É Ele, nós temos um relacionamento íntimo com Ele. Nós estamos no Espírito maior. Então nós não temos o que temer, porque o maior está conosco. Maior é o que está conosco do que aquele que vem contra nós. Amém, irmão? Vira para o seu irmão e diga para ele assim, maior está com você, rapaz. Maior está com você, rapaz. Maior está com você. Aleluia. Ele é superior às enfermidades. Ele é superior a tudo e a todos. Ele é maior. Aleluia. Ele tem poder para te confortar. Aleluia. Amém, irmãos? Você não basta sozinho. Porque Jesus torna o insuportável suportável. Deus torna o insuportável suportável. Deus, eu não vou suportar. Ele dá um escape para você. A Bíblia diz que nenhuma tentação, nada vem pesado demais para você, sei que antes ele deu um escape. Vem um escape para você. Você vai ter um escape, você vai escapar. Amém, irmãos? Eu acho interessante, eu já comentei várias vezes isso aqui, talvez você não ouviu, mas como que Deus nos dá um alívio, né? Você leva uma pancada muito forte, adormece na hora, né? Você leva uma pancada forte na cabeça, em qualquer lugar, acontece um acidente grave, primeira coisa que faz, ou se for mais simples, Deus tem uma forma, você desmaia, quer dizer que não sente tanto. Se for mais grave, entra em coma, quer dizer que você, se não vai suportar, ele desliga. Tem um dispositivo, um disjuntor com uma energia que está em curva, o disjuntor desliga lá embaixo. Com Deus é o seguinte, foi fraquinho, assim, apaga, né? E apaga, desmaiou. Só que é forte agora, e agora? É forte. Está lá entubado, tá? Como é que você faz? Dá uma ligadinha no fio, ó. Os 3 minutos no meio. Desliga, entrou em coma. Você fica tranquilo. Então ele desliga, filho. Ele desliga, você não sente o fato, você não sente nada. Ou uma batida violenta. Cidadão está morrendo, não morre, está pegando. Doeu muito? Eu não vi nada. E não vê mesmo. Deus protege, Deus fala, ai, cara, filho, arrasta aqui, ó. Deixa que apaga tudo dele. Ele não vai sentir nada. Ele não sente nada. Deus tem o controle de tudo. Ele sabe que você é muito fraco. Ele sabe que eu sou muito fraco. Ele tem dispositivo. Alguns dispositivos, tanto material, físico, humano, como espirituais. Ele tem uma proteção, tem anjos, tem dispositivos de desconectar para que você não sinta dor, para adormecer, tem um monte de coisa. O fato é, você precisa tão somente confiar. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Amém? Porque a tendência dessas coisas de tentação é fazer você desistir, fazer você blasfemar. Não, querido, de jeito nenhum. Amém, irmãos? Vamos entender que a vontade de Deus é perfeita, é maravilhosa, é santa, é a vontade de Deus. E as tentações, o único objetivo é dizer para você, desiste e blasfema contra o teu Deus. E você vai dizer, eu não irei blasfemar contra o meu Deus. Eu estou passando dificuldade, gotas de sangue, olha, estou sangrando, estou dando meu sangue, mas eu não desisto do meu Deus. Eu vou orar mais intensamente. E saiba que você nessa luta, você não está sozinho. É mentira que Deus te abandonou. Você não está sozinho. E não tem que temer. A Bíblia diz o seguinte, por que temer o homem? Se ele mata só o corpo e não tem que fazer nada com a sua alma. Antes temer o Senhor. Ele pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Está escrito bem claro no livro de Mateus. Por que temer o homem? Agora, se você está com ele, o homem não pode fazer nada. Os homens não podem fazer nada. Porque Jesus tem o controle de tudo. Então não temas o homem, tema a Deus, que é teu Pai. Reverencie-o, siga-o e não desista. E ora intensamente. Amém? Coloque-se de pé nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos orar mais nesse ano de 2013. Nós precisamos orar mais, irmãos. Eu desafio você a orar 15 minutos de manhã e 15 minutos da noite. São meia hora.
Se a igreja toda orar meia hora por dia, meu Deus, vai ser uma bênção. Obreiro é 1 hora cedo e 1 hora à noite. Presbíteros, pastores, tá? De meia hora para lá, o diabo já não importa não, já dá para continuar. De meia hora cedo e meia hora à noite. Vamos orar intensamente para que seja feita a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é fácil, viu? Porque Jesus ia ser feito em Jesus a vontade de Deus, e ele viu que o negócio não era fácil, ele suou em gotas de sangue, mas em seguida, no versículo que não fala memória, 45, a Bíblia diz que ele levantou sarado da oração. Ele não estava mais em crise, ele não estava suando gota de suor, ele não estava de sangue, gota de sangue. Ele levantou e tornou maduro aos discípulos. Olha, porque vocês estão dormindo, ore, para que vocês não entrem em tentação. Tornou para lá, tornou do abismo. Quando entrou no Getsemane e quando saiu do Getsemane, quer dizer que Jesus saiu do Getsemane, começou a sair dali e ele estava sarado. E imediatamente, segundo o Evangelho de João, naquele dia, no Getsemane, João fala que chegou Judas saindo e Jesus já foi preso. Naquele momento, Jesus já foi preso. Depois desse suor, mas Jesus estava sarado. Tipo assim, eu estou aqui para enfrentar o leão. Eu estou aqui, Senhor. Eu confio em Ti. Amém. Eu queria convidar o Ministério do Louvor para cantar aquele Meu Confio em Ti. E depois nós vamos ministrar a Santa Ceia. Você vai dizer, Deus, eu confio em Ti. Parece que eu estou sendo jogado na boca do leão, mas eu confio em Ti. Porque Judas apareceu em seguida. Alguns minutos ele estava saindo do Getsemane depois dessa cena que aconteceu. Ele estava saindo e Judas o beijou e já o prenderam. E Jesus disse, a quem buscais? Nós buscamos o Cristo, sou eu. E eles desmaiaram, os soldados desmaiaram na hora. Mas acabaram prendendo Jesus, porque ele se entregou. Ele disse, Senhor, a minha vida eu entrego. Ninguém está me forçando, eu me entrego a vida. Eu tenho poder para entregar, eu tenho poder para tirar a minha vida. Mas a minha vida eu entrego. Vamos dizer para o nosso Pai, eu confio em Ti. Amém? Vamos dizer? Amém? Vamos adorar a Deus nesse momento? Eu não vou olhar atrás. O que faço não volta mais. Não temerei.
orei e não fui, então não vou da igreja mais. Oração não respondida. Mas aqueles que estão firmes com Jesus, nada poderá nos afastar dele. Nada. Aí que a oração é intensa. Aí que a oração é intensa. Sabe aquele estudante que quer passar no vestibular? Que quer passar uma prova, um concurso? Aquele que é firme mesmo, ele estuda uma vez, faz a prova, quase entrou, mas não conseguiu. Eu conheço uma pessoa que está estudando para ser juiz de direito ou promotor. Ele tentou uma vez, não deu. Tentou outra, melhorou, mas não deu. Tentou outra, não deu. Tentou outra, não deu. Tem pessoas, tem jovens, demora 10 vezes, tenta 10 vezes, e vai tentando, ele não desiste, e vai até que ele passa. E você também é o seguinte, você vai orar. Não recebeu? Continua orando. Não recebeu? Continua orando. Não recebeu? Continua orando. É igual aquelas pessoas que estão reivindicando a aposentadoria. Não recebe, não recebe, não recebe. Quando vem todos atrasados. E o aposentado, gostoso. Esse dia eu orei para o senhor que ele deu 30 mil, 26 mil reais. Gostoso, estava acumulado. Continua. Quando Deus responder, vem tudo acumulado. Vem aquela avalanche e fala, glória a Deus. Aleluia. A vantagem de seguir a Jesus que Ele nos abençoa aqui na terra. E por fim, nós temos vida eterna. O caminho, quem sabe, é só Ele. O passaporte está lá, está carimbado com o sangue de Jesus. Ó, passaporte, sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Carimbado. Se você tem esse passaporte, se seu nome está escrito no livro da vida, você está feliz e abençoado. É só glorificar a Deus. Amém, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos participar da Santa Ceia? O que é a Santa Ceia, irmãos? É uma lembrança de tudo que aconteceu lá no Getsemane, aquela via dolorosa, foi chicoteado derramando sangue, foi levantado no monte chamado Caveira, no Gólgota, foi levantado, desceu sangue, esse suco de uva, quero falar, é suco de uva, não é vinho não, esse suco de uva simboliza o sangue de Jesus. O pão simboliza o corpo do Senhor Jesus que foi partido por nós. E por que eu devo fazer isso? Em memória de mim, o Senhor diz, para lembrar lá do Getsemane, tudo começou no Getsemane, e Jesus passou. Mas Jesus não ficou morto nada, de dica de nada. E você também não vai ficar. Quando Jesus, a Bíblia nos mostra que quando Jesus entregou o Espírito ao Pai, está consumado. A Bíblia mostra que o corpo dele ficou lá, o Espírito na mesma hora saiu, foi pregar, foi andar nas profundezas da terra, foi lá no inferno, tomou a chave da morte do diabo e a chave do inferno. Jesus não ficou mortinho de nada. Você fica desligado como quando está em coma. Mas quando você desligar que vem declarada a tal morte, que para nós é vida, por que ter medo da morte se ela é a porta para a vida plena? A porta para a vida plena. Quando você desconectar, você sobe para cima. E você vai direto fazer umas coisas com Deus. Um lugar de descanso, um lugar maravilhoso. Não temas, porque o Senhor é contigo. Somente confia. Então, querido, a Santa Ceia do Senhor significa... é um memorial para nós lembrarmos o dia em que Ele verteu sangue por nós. E nesse sangue está a vitória. O suco de uva, que simboliza o sangue, e o pão, que simboliza o corpo. Convido os presbíteros aqui à frente para nos ajudar. Os presbíteros que estão assentados, vêm aqui à frente. Você que vai participar,